Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Nós vamos dar início a mais essa live especial, com um convidado especial também, o missionário Jonathan Batista. Ele está diretamente da Indonésia. Estou esperando só mais um momento que ele vai estar juntamente conosco. Você tem ideia, agora lá são 4 horas da manhã, então é um pouquinho diferença de fuso horário, mas ele prontamente atendeu o nosso pedido para nós estarmos falando sobre esse assunto tão importante da obra de Deus, que é sobre as missões, os desafios que nós vamos ter para falar do amor de Deus nesse momento, nesta época. Ele já está chegando e nós vamos ter uma conversa. Eu acredito que vai ser muito edificante ele contar um pouco da sua experiência, como ele sentiu esse chamado de Deus para alcançar. Então você vai poder, juntamente conosco, aquele que está assistindo ao vivo e aquele que vai assistir depois, vai poder juntamente conosco ser edificado por aquilo que vamos conversar hoje. Certo? Então, sem mais delongas, vamos ver se ele está nos escutando bem aí. Vamos ver. Está me ouvindo bem? Graça e paz. Sim, graça e paz, meu irmão. Pode me ouvir? Olha, muito bem. Deixa eu botar o fone aqui, acho que vai ficar melhor o som para poder estar escutando. Pode Tá me me ouvir, ouvindo? meu irmão? Isso, agora eu Pode estou me ouvindo. ouvir? Ah, tá bom. Tá Amém. ouvindo. Graça e paz, muito obrigado por atender o pedido. Indicação do David Botelho, entrei em contato com ele e ele nos deu a indicação do irmão para estar compartilhando conosco a sua experiência, aquilo que você tem vivido no campo missionário, aquilo que tem sido desenvolvido. E eu acredito que vai ser um madrugada para você, final de tarde para a gente, edificante. Amém. Meu irmão, para nós começarmos, eu gostaria que você pudesse contar como surgiu esse desejo de você estar indo para um país da Ásia e o que você fazia antes. Conta um pouquinho para a gente. Amém. Antes de tudo, né, eu quero, para todos os que estão nos ouvindo, né, ao Jeff e a todos que estão nos ouvindo, no caso, no Brasil, aí já é início da noite. Aqui onde eu estou, no Sudeste Asiático, são 4h10 da madrugada. Nós estamos, aqui no caso, nós estamos iniciando a nossa quarta-feira, 4h10 da manhã. E antes de responder a pergunta, eu gostaria de me apresentar em primeiro lugar. Meu nome é Jonathan, vocês podem me chamar de dos Santos, no caso, como eu me apresentei aí. E eu sou do interior da Bahia, numa cidade chamada Entre Rios. Sou membro da Assembleia de Deus e estou aqui no Sudeste Asiático desde 2013, onde trabalho na área de tradução da Bíblia para um dos povos da região. Além do trabalho da tradução da Bíblia, o Senhor tem nos dado também outros projetos para desenvolver aqui na área também social, né, o evangelismo e discipulado de adolescentes e jovens. Então, de uma forma breve, essa é a minha apresentação. Então, a pergunta, né, como aconteceu esse chamado? Como foi que eu vim parar aqui na Ásia? O que é que eu fazia antes? É, Antes de eu vir para a Ásia, a minha vida, na verdade, eu tive um encontro com Jesus ainda cedo, quando eu era criança, né? Eu nasci no Evangelho, de uma certa forma, mas eu ainda não tinha tido um encontro pessoal com Jesus, e o que me possibilitou, a maneira que me fez com que eu tivesse um encontro com Jesus de forma pessoal era quando a minha mãe, na época, ela sempre contava histórias
da Bíblia, a história sobre a crucificação de Jesus, e nos conscientizava sobre a necessidade de nós, como seus filhos, né? Eu sou o quarto de 7 filhos, nos conscientizava acerca da necessidade de aceitar a Jesus como Salvador, porque o fato de ser filho de crente, segundo ela, não significava que a gente era salvo. A nossa salvação era por meio de Jesus Cristo, era o que sempre falava. Então, o chamado missionário já começou daí, entendeu? Nesse momento em que eu tive um encontro pessoal com Jesus, quando eu tinha cerca de 9 ou 10 anos de idade. Então, ela sempre contava histórias acerca da queda do homem, quando Deus criou o homem, a queda, o que Deus fez para salvar o homem. E teve no dia quando eu tomei consciência disso. Antes eu não tinha certeza de salvação, mesmo crente, eu era uma pessoa, gostava de ler a Bíblia, muito diligente para ir para a igreja, mas ah, esse encontro pessoal com Jesus ainda não tinha acontecido. E quando eu tomei a decisão, nesse período ainda quando era infância, aí eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. E a partir daí o meu coração ele foi movido para falar do amor de Deus. Mesmo sendo criança, eu falava do amor de Deus para meus vizinhos, para meus colegas da escola. Então começou daí esse chamado. E o tempo foi passando, eu estudei, entrei na universidade, em 2013, sou formado em 2000, não, em 2003, eu entrei na universidade em 2003 e sou formado em letras, mas o meu coração ali cheio de amor pelas almas, né? E eu sempre tinha no meu coração o desejo de levar o evangelho a lugares onde a palavra do Senhor ainda não era tão conhecida. E, e naquele período, 2013, fazendo universidade, depois trabalhei como professor na minha cidade, e até que no ano de 2008 eu tive a oportunidade de conhecer o Davi Botelho na Bahia, e naquele dia ele falou acerca de um projeto de levar obreiros para a Ásia para trabalhar na área da tradução da Bíblia. E foi quando, meus queridos irmãos, 2008 foi o contato que eu tive com ele. 2010 eu vim para eu entrei no treinamento, fui para o treinamento em Monte Verde, Minas Gerais, e ali iniciei meu treinamento, depois fui para o Uruguai, né, teve meu treinamento transcultural, depois voltei, continuamos o nosso treinamento ali na Missão Além Brasília, assim, ainda em parceria com a Missão Horizonte, e quando foi em 2013, o Senhor me trouxe para a Ásia, onde Deus tem me ajudado a desenvolver esse trabalho de tradução da Bíblia entre os povos da região. Então, de forma resumida, esse é um pouco do meu testemunho de conversão e como eu ingressei em missões. Aí nessa localidade onde você está, não tem Bíblias completas traduzidas, é isso mesmo? Deixa só eu fazer também uma breve apresentação do local onde eu estou. Antes de eu responder essa pergunta, deixa eu só mostrar aqui primeiro. Por exemplo, aqui está em minhas mãos, está aqui o Evangelho de Lucas, Certo. o Evangelho de Lucas para uma das línguas que nós traduzimos aqui com o povo com o qual eu trabalho, terminamos esse projeto de Lucas no no mês de maio, não, antes do coronavírus, em março, nós finalizamos a tradução, né, a impressão, na verdade, tudo terminamos agora esse ano. E temos aqui também nós temos aqui o filme Jesus, que é um filme baseado no livro de Lucas, que é um filme mais dublado
é o filme mais dublado para Mundo. mais línguas. São cerca de 1.800 línguas já foi dublada, e agora a língua com que eu trabalho agora faz parte também Que benção. dessas línguas, né? E isso foi algo muito emocionante. E aqui também está em minhas mãos aqui tem um rádio. Nesse rádio contém 24 histórias bíblicas em forma cronológica. Na verdade, essas histórias nós, ah, nós iniciamos antes do projeto de tradução de Lucas e o filme Jesus. Na verdade, Certo. aqui foi uma preparação para a tradução escrita, e essas histórias apresentam o evangelho de forma panorâmica, porque ela conta a criação do mundo, aí vai contando as histórias, e o desfecho é a história da redenção, que vai até a questão até quando a volta de Jesus. São 24 histórias. Foi o primeiro projeto que iniciamos a, antes da tradução escrita do filme Jesus. E aqui também está disponibilizada 12 canções locais, que nós utilizamos, 12 canções na língua local, canções cristãs, né, para a igreja local, para a comunidade cristã local, para ela fazer uso para a edificação e para a evangelização. Então, vou responder agora a pergunta a respeito se há ou não Bíblia. No país em que eu estou, aqui são cerca de 700 povos, no 700 país onde eu povos. estou, 700 povos, né? Então, dessas 700 povos, ou seja, 700 línguas, né? Povos de línguas, Cada então, povo tem uma cerca língua de diferente. cada povo tem uma língua diferente. Cada etnia, então, cerca de 259 etnias ainda não tem nada da Bíblia traduzida. Nada. Então, assim, dentro dessas etnias, existem etnias com mais de 100 mil habitantes que não tem nenhum cristão. Nenhum. Imagine você ter uma população também, populações até quase do tamanho da população de São Paulo, etnias nesse sentido que Uhum. não tem um cristão e que não tem nada da Bíblia traduzida. Essa é a realidade desse país. Aí, voltando à questão da língua, a pergunta foi: tem ou não a língua nesse país multicultural, multilingüe, existe uma língua oficial, a língua nacional, que é a língua usada na escola, a língua usada nos meios de comunicação. É interessante, né, que quando, por exemplo, às vezes eu estou num encontro com 5 amigos, então, às vezes, assim, são 5 amigos diferentes, são 5 amigos de etnias diferentes, mas o que 5 línguas. nos une é a língua nacional. Como eu vou me comunicar com eles? E como eles vão se comunicar um com o outro? Pela língua nacional. Então, na língua nacional, ah, outra informação que eu preciso dar também para poder responder melhor essa pergunta, nesse país onde eu estou, a, a religião os cristãos aqui, evangélicos, são cerca de, os que professam, são cerca de 7%, e católicos 3%. Então, existe a religião da maioria daqui, são os muçulmanos, são cerca de 80% da população. Então, nesse contexto, na verdade, no sentido legal, a igreja ela pode existir, embora em algumas situações onde o número de cristãos é menor, existe uma certa hostilidade, não por parte do governo, nesse sentido, mas por parte de, no caso, aonde houver um menor número de cristãos, um menor percentual de cristãos, maior vai ser a hostilidade naquele lugar. Aí, voltando. Então, aqui, a religião cristã é uma das religiões oficiais. Então, existe, sim, a Bíblia na língua nacional, já traduzida. Certo. Só que a língua, a língua a língua nacional, ela não consegue dar conta Claro. das particularidades que a língua materna ela dá para uma pessoa.
E quando está na língua materna, a pessoa tem mais similitude, né, com aquilo, Isso, entende, é mais compreende melhor. identidade. Isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Outra coisa, outra informação que preciso dar. O povo que eu trabalho já é um povo que o evangelho chegou há, há, há 40 anos. Então já é um povo que, que abraçou o cristianismo. Então é um povo que abraçou o cristianismo. Então ou é católico ou é evangélico. Então, com esse povo é interessante que uma vez eu fui visitar uma das igrejas da comunidade, a, um dos povoados, né? E interessante que o culto é realizado, como em todo o país, é realizado na língua nacional. E o que me chamou a atenção, num dos dias que eu fui visitar, logo no início, quando eu cheguei para morar e trabalhar na comunidade, é que no culto, né, tudo realizado na língua nacional, e quando terminou o culto, então o pastor, na hora dos avisos, ele deu os avisos na língua materna, na língua local, não na língua nacional. E aquilo me chamou a atenção. E depois eu perguntei por quê. Não, antes eu nem tinha perguntado. Ele mesmo já tinha falado. Agora vamos fazer os avisos, mas eu vou fazer os avisos na língua X, né, a língua É, materna. E ele falou, por quê? Para que os irmãos entendam melhor, para que os avisos sejam mais claros. Aí eu é me como, perguntei, é como tinha que falar em latim, né? Quando fazia cultos em latim, isso, eu não aí eu, entendia. isso, aí eu pergunto ao irmão, como, se, se ele está dando os avisos, o culto todo foi rezado na língua nacional, e ele foi dar os avisos na língua materna para dizer, para ficar muito mais claro, para ficar muito mais claro o aviso. Então eu pergunto, e a palavra de Deus foi ministrada, a palavra foi ministrada na língua nacional. Então, o que era mais importante ser mais claro ali? A palavra ou os avisos? Então, essa foi a minha pergunta. Então, outra coisa para poder ilustrar bem é que assim, a realidade de um país multilingüe é o seguinte: por exemplo, quando eu vim para cá em 2013 aprender a língua nacional, eu morava em outra parte da região, não com o povo que eu estou trabalhando agora. É interessante que quando eu estava aprendendo a língua nacional, ok, eu falava com eles, tudo ok. Mas quando eu pegava algumas palavras da língua deles mesmo, a língua materna, eles eram muito mais receptivos e se alegravam e riam e gostavam quando ouviam. Assim mesmo é com esse povo que eu trabalho agora. Ok, eu falar a língua nacional, ok. Mas quando eu uso expressões, frases da própria língua deles, eles a Compreende melhor. receptividade deles é maior. Por quê? Porque é a língua que fala o coração. Tem coisas que só, embora eles entendam, claro, eles entendam, eles comunicam na língua nacional, não quer dizer que eles não entendam, eles compreendem, mas o conhecimento profundo, com todas as expressões, de toda a identidade, mais profundo, isso acontece porque a língua materna, ela tem não, ela além de ter a, ela vai muito mais profundo, né? Não é só uma questão de entendimento, mas é também uma questão de identificação, né? Em relação a isso. Então, o entendimento é mais profundo. Aqui, a pastora Janete do Chile ela tem uma pergunta. Sim. Eles têm medo, por isso que eles não têm liberdade? É isso? Há medo lá? Entendi. Em relação na verdade, aqui existe liberdade, sim, para termos cristão. O problema todo é se você vai trabalhar, o problema todo é assim, se você é de etnia que não é cristã, se você é da religião da maioria e você vai se tornar cristão, então aquela pessoa que deixa a religião da maioria para ser cristã, ela vai ser alvo de perseguição, a questão social. E nos lugares aonde a porcentagem de cristãos é menor ou quase não tem, ou não tem cristão, então aquilo ali, a hostilidade vai ser maior. E a questão, e a igreja, no caso assim,
ela é amedrontada. Ela, no caso, ela pode fazer essas suas reuniões, ela pode cultuar as etnias que já são cristãs, mas ela não pode, ela é amedrontada assim no sentido se ela for compartilhar para o pessoal da religião da maioria, que aí vai ter problema. Então, assim, é uma igreja amedrontada. Então, ela não tem essa liberdade, como temos no Brasil, de pregar, por exemplo, como eu trabalho com essa etnia já cristã, já está, quer dizer, nominalmente cristã, ok, mas no caso assim, se eu for trabalhar com outra etnia que professa a religião da maioria, ou mesmo a própria igreja, ela for querer alcançar o outro grupo, isso vai trazer sérios problemas. Então, o trabalho tem que ser bem diferenciado para não haver exposição, para alcançar as outras etnias da religião da maioria. Qual tipo de trabalho você está desenvolvendo aí nessa localidade? Então, como eu iniciei como eu trabalho com esse Com povo, o traduções povo com o qual eu bíblicas, né? trabalho agora, eu trabalho em parceria com a igreja local, então eu trabalho com tradução da Bíblia. Então, como eu falei, nós já concluímos aqui como eu falei, o Esse livro trabalho de você Lucas. realizou, né? Isso é. Então, assim, o meu trabalho principal aqui é esse daqui, é ajudar a igreja local a ter a Bíblia no No seu seu próprio idioma. idioma, né? Aqui tem um filme Jesus. Por enquanto nós temos o livro de Lucas, as histórias orais, né? As histórias bíblicas orais e o filme Jesus. Qual é o objetivo? Aí eu volto, aí eu vou contar outro testemunho. Eu já vou aproveitar e contar o testemunho. Por que traduzir na língua materna? Por exemplo, quando nós estávamos quando estávamos produzindo essas histórias orais, em abril de 2016, nós fizemos em uma das igrejas, nós organizamos para os adolescentes da igreja local fazer uma apresentação da crucificação de Jesus. Isso foi na Páscoa de 2016. Então, naquele dia, tinha um jovem que depois ele contou o testemunho, por isso que eu sei dessa história. Ele compartilhou o seguinte testemunho: ele viu a apresentação da crucificação de Jesus na língua local pela primeira vez. E ele disse que ele já é universitário, a língua, ele fala a língua nacional muito bem, entende, tipo, a compreensão da língua nacional é boa, né, porque é universitário. Então ele falou que já tinha visto a história, porque ele é cristão desde criança. Então ele já tinha visto aquela história várias vezes na língua nacional. Só que ele disse que a experiência que ele teve de ver pela primeira vez, de ouvir a crucificação de Jesus, de ver e ouvir a crucificação de Jesus na língua materna, lhe trouxe uma experiência muito maravilhosa, muito diferente do que. Então, embora ele conhecesse a história, para ele disse que se emocionou quando ele olhou para trás e viu os anciãos da igreja chorando porque eles estavam ouvindo pela primeira vez a palavra de Deus na língua deles. Então, para ilustrar melhor o que seria ouvir a palavra de Deus na própria língua, é o seguinte: é como se fosse assim, na língua nacional, é como se eles estivessem num rio e as águas estivessem até a cintura. Mas quando eles ouvem a palavra de Deus na língua nacional, então é como se eles estivessem nadando no rio, como se eles estivessem mergulhando. Então eles podem mergulhar. Esse é o diferencial. E isso é importante porque a importância desse trabalho, repetindo, né, fazendo ênfase na pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui? Ajudando a igreja na questão ajudando a igreja na tarefa de fornecer material na própria língua, material bíblico, a palavra de Deus na língua deles. Por quê? Porque o que é que liberta as pessoas? O que é que traz entendimento para as pessoas? O que é que liberta? A compreensão da palavra. Então, quanto mais ele compreender, quanto mais ele tiver acesso à palavra de Deus, o que é que vai acontecer? Vai haver libertação, transformação de vida. Então, assim, às vezes o fato da palavra de Deus estar na língua nacional e não na língua materna, às vezes ela gera um distanciamento da pessoa em relação ao próprio Deus, em relação à palavra. Então,
quando a gente traduz essa palavra na língua materna, isso vai fazer com que a pessoa veja que Deus está mais próximo a ela. Né? É a mesma experiência que lembra do que aconteceu lá em Atos 2, quando houve o E derramamento do do Espírito, o que Espírito, chamou a atenção deles? as línguas sendo Nós, faladas nós ouvimos as maravilhas de Deus na nas nossa própria nossa língua. língua. Foi isso que chamou a atenção. Existiam 70 nações representadas. Eles falavam a língua no caso da época, no caso o grego, eles falavam, eles eram fluentes no grego, eles compreendiam o grego. Tanto é que eles estavam ali em Jerusalém. Judeu, né, eles eram de 70 nações. Então, o que unia eles ali no Império era o que? Era a língua grega. Mas o que chamou a atenção dele foi ouvir Deus falar das suas maravilhas na sua própria língua. Então, é isso que nós estamos, o nosso trabalho, como eu falei, principal é esse, é fornecer, proporcionar as maravilhas de Deus na língua que fala o coração do povo. Então, esse é o meu trabalho principal. Além da questão do trabalho de tradução da Bíblia, Deus também tem me direcionado com e fora do povo com quem eu trabalho. A questão, eu tenho trabalhado também no evangelismo e discipulado de adolescentes durante esse tempo, né? Porque assim um dos grandes problemas daqui da região aonde eu vivo é a superficialidade da fé cristã, porque embora muitos professem evangélicos ou protestantes no caso, isso não quer dizer que eles tenham um encontro pessoal com Jesus ou conheçam o Evangelho. Tanto é, a realidade é tão séria que existem vilarejos que estão se tornando quase todos muçulmanos, entendeu? Por quê? Porque a falta de compreensão da palavra, do encontro com Jesus. Então, muitos apenas conhecem, muitos não conhecem profundamente o Senhor Está Jesus. tendo uma Então, aí, desconversão, né, como você dizer, isso. Eles são cristãos descrença. apenas nominais. Muitos deles. Claro, tem os crentes verdadeiros, eu não vou dizer, mas são poucos. Então, o fato da pessoa ser... Porque aqui a pessoa ela tem que ter uma religião. Aqui é no documento. Então, muitos aqui são cristãos, até protestantes, não porque se converteram, mas é Tradição. porque a tradição, porque é obrigado a ter a religião. Você já nasce é como se fosse assim, você é por nascimento. Então, boa parte dos cristãos aqui é por nascimento natural e não por nascimento sobrenatural, que é o novo nascimento que a gente se refere. Então, Deus tem me dado, né, né, de e também a questão nós também temos um projeto aqui, que é um projeto que a gente fala, que eu chamo Anakpanar, que significa flecha, que é um trabalho que a gente, direta ou indiretamente, nós facilitamos a entrada de adolescentes e jovens com dificuldades para estudar, né, por questão financeira, e nós temos ajudado alguns desses jovens a entrarem, a terem acesso à educação, né, seja às vezes assim, financeiramente, diretamente, ou então fazendo parceria com algumas organizações, escolas, e Deus tem nos ajudado nesse tempo e temos ajudado alguns desses jovens dos interiores daqui, da ilha onde eu vivo, para terem acesso à educação. Espero Amém. ter respondido a pergunta. Não, respondeu a pergunta. Meu irmão, como tem sido essa questão do coronavírus aí na sua região? Ok. Eu vou falar em níveis nacionais primeiro, e depois eu vou chegar aqui na ilha onde eu vivo. Então, em primeiro O lugar lugar, que você vê são ilhas, né? São ilhas paradas. eu vou dar um panorama também, porque isso vai ajudar a gente a compreender sobre a questão da expansão ou não expansão do vírus. Como é a expansão do vírus aqui? Por exemplo, eu estou num país onde existe 17 mil ilhas. Dessas 17 mil ilhas, 6 mil são habitáveis. Então, assim, quando a gente fala de ilhas, as ilhas são grandes, não são ilhas pequenas, são muito grandes. Às vezes são 2, 3 estados numa ilha, 4 ou mais estados. Então, é um colar de ilhas. E em relação ao coronavírus, então aqui também é aqui tem a quarta maior população do planeta.
é o quarto país mais populoso. O Brasil é o quinto e o país Mais onde do eu que o estou Brasil. é o quarto. Então é mais que o Brasil. Só que aqui o vírus não está tão expandido como no Brasil, né? Apesar de aqui ser o quarto população, no início a gente ficou assim, um pouco apreensível. Meu pai aqui é a quarta população no mais do que o Brasil. Se no Brasil está dessa forma, como está, né? Como eu tenho olhado aí nos noticiários, imagine aqui como vai ser. Mas graças a Deus, aqui são o quê? 85. Ontem eu estava olhando as últimas notícias, então são cerca de mais, são 89 mil, são mais de 89 mil casos aqui, 48 mil curados e de mortes 4 mil. Então, dos 89 mil infectados, 4 mil e poucos são os que morreram. 4 mil e poucos são os que morreram. Ah, então, agora eu vou falar da ilha específica onde eu vivo. Aonde eu vivo, eu vou dar só um panorama primeiro da população. A população daqui do estado aonde eu moro são cerca de mais de 600 e 60, não, são cerca de 5 milhões, mais de 5 milhões de habitantes. O estado, o estado são 5 milhões. Então, aí aqui, em todo o estado, eu peguei ontem, eu fiz a anotação, são 359 casos e apenas 4 mortes. Muito Entendeu? pouco, Até né? o momento. Então aqui tem muito pouco. Então, a questão do vírus aqui, então, agora, em outra parte, aqui onde eu estou, está controlado. Tanto é que em agosto já existe a possibilidade de abrir as escolas, porque, por enquanto, as escolas não estão funcionando online. As igrejas ainda não estão funcionando normalmente. Já começaram a abrir agora, semana passada, com os protocolos de segurança de saúde, com um número limitado. Então, até bem poucos dias não estavam abertas as igrejas. Então, mas agora já começaram. Então aqui, aonde eu estou, é uma das regiões aonde o vírus, aonde a questão do vírus não existe mais casos. Até ontem não tinha mais casos. A cidade onde eu moro tem cerca de 665 mil habitantes. Então, é a capital do país. Então, são cerca de 122 casos. Dos 600 mil habitantes, 122 casos, 117 curados e apenas 5 mortes. Então, essa é a realidade de onde eu estou. Então, Certo. então essa é a realidade. Então, assim, tanto é que aqui, onde eu estou, está mais controlado e onde o quadro de cura é maior em todo. Mas existe a outra região, que aí eu peço oração. Tem uma região que é uma região onde o número das pessoas, o número de cristãos é menor, e aonde tem uma área específica onde já houve atentados contra igrejas cristãs. Igrejas já foram É. explodidas há alguns anos, acho que 2017, se eu não me engano, houve 5 igrejas evangélicas que foram explodidas nessa outra região que eu estou pedindo oração agora. Lá o vírus está, eles dizem que já não está mais na zona vermelha, está na zona escura, entendeu? Ou Está seja, na zona extremo. escura. Isso, porque já está extremo. Então, essa região que eu estou falando, que costuma haver atentados contra as igrejas, então, os aeroportos estão fechados, ninguém. Então, aquela região de lá, a questão do vírus está mais forte, né? A propagação, então, está séria a coisa. A situação está muito séria lá. Então, o fato, como eu falei, por que eu falei de ilhas no início? A questão daqui ser questão de ilhas, então, às vezes dificulta também, A propagação. por exemplo, a propagação do vírus também, né? Porque, às vezes, o vírus vai se concentrar em uma região, aí quando eles fecham as fronteiras, digamos assim, o acesso a avião, o acesso a barco, então vai ter regiões que vai ter mais e outras regiões vai ter menos, por caso daqui. E o fato a outra região onde o vírus está mais propagado é uma região onde o nível da população é maior.
entendeu? É muito mais povoado. Aqui onde eu estou, a população não é tão grande como nessa outra região. Então, por isso que isso também controla. Irmão, meu irmão Jonathan, tem várias pessoas que estão vendo. Eu creio que vão estar orando pela sua vida, né? Orando pelo aquilo que você está sendo desenvolvendo. Eu acredito que é para a expansão do reino de Deus. Chegar nos locais não alcançados, lugares difíceis, acesso, locais a qual, às vezes, a rejeição, como você falou, atentados. Nós, como igreja, não podemos ficar omissas diante dessa situação. Temos que nos mover e eu sei do trabalho sério que tem o David Botelho, sei do trabalho sério que ele desenvolve para levar jovens a se engajarem nisso. Né? E tem pessoas aqui ouvindo tanto do Brasil, do Chile, de outros países estão assistindo. E eu gostaria de pedir quais são esses desafios que você tem aí na sua região para a gente estar orando e colocando diante de Deus para nós. O que você pode falar para a gente? Sim, antes de eu falar sobre isso, eu gostaria de, em relação até à pandemia, já que o tema também foi essa questão dos desafios da pandemia, por exemplo, nós em abril nós iríamos fazer o culto de dedicação do livro, do projeto, né, do livro de Lucas, o filme Jesus, e as histórias bíblicas, iríamos fazer o culto de dedicação na igreja local. Mas desde que iríamos fazer isso em abril passado, mas não foi realizado, por quê? Porque quando o coronavírus começou, e apesar daqui não estar tão extremo, mas os protocolos foram tomados, e na época, tipo assim, as igrejas ficou por bom tempo, as igrejas ficaram sem ter os cultos. Então, por exemplo, eu estou na cidade, então, de março, desde o final de março, que eu não posso ir ao vilarejo. Então, isso foi cancelado. Então, foi um desafio. Então, muitas atividades nossas foram canceladas. Então, assim, a proposta era a gente fazer o lançamento do filme, desse material, né, o culto de dedicação, e depois a gente focar na questão do uso desses materiais na igreja local. Então, essas atividades presencialmente foram canceladas. Então, assim, nós pretendemos, então, o primeiro pedido de oração é que a gente pretende, no mês de setembro, fazer o culto de dedicação. A gente não sabe como é que vai estar. Eu ainda não posso ir ao vilarejo, não tenho permissão ainda para ir ao vilarejo. São cerca de 7 horas daqui, na comunidade que eu trabalho, mas eu tenho tido comunicação sempre com a liderança local, né, pelos meios né, pela internet, pelos meios digitais. Então, em setembro, a gente pretende realizar o culto de dedicação dentro dos protocolos. Talvez a gente não faça um evento grande como a gente queria fazer, talvez seja um culto simples, com poucas pessoas, apenas com as lideranças, para fazer o culto de dedicação do Evangelho de Lucas para o povo local. Então, esse inicialmente, é o meu pedido de oração, orar pela possibilidade de realizarmos em setembro o culto de dedicação. Né? O segundo é que, mesmo limitado, mesmo não indo ao vilarejo, mas a palavra de Deus ela não está presa e o trabalho não tem deixado de ser feito. Por exemplo, aqui comigo, as Bíblias impressas estão todas comigo aqui na cidade. Né? Essa aqui, como eu falei, a Bíblia, os DVDs, estão tudo comigo aqui na cidade. A gente não pôde levar para fazer a distribuição. Só que, pela glória de Deus, né, como em tempos de desafios, nós também encontramos oportunidades, né? A gente não fica preso aos desafios, a gente vai vendo quais são as oportunidades que Deus vai nos dando em meio aos desafios. Uma delas, então, o desafio agora é, como eu falei, o primeiro é o presencial, é chegar até lá, eu não posso. Mas o que é que nós temos? Nós criamos uma página no Facebook, nós criamos, porque lá tem acesso à internet, nós criamos também um website. Então, através da, da, dos meios digitais, nós temos propagado a palavra de Deus, propagado esse material através das redes sociais. E nós, semanalmente, nós pedimos, por exemplo, que alguém, um líder da igreja local, grave
vídeo, grave um pequeno vídeo, um devocional na língua local, usando os textos traduzidos. Aí o que acontece? A gente posta. Então, esse tempo eu tenho feito muita atualização nas redes digitais para que eles tenham acesso. Então, um desses vídeos que a gente já postou, de um dos pastores que fez um devocional na língua local, pela primeira vez eles estão tendo acesso à palavra de Deus na língua local, já havia acesso de 5.000 visualizações. Né? Olha, vários vídeos que nós temos postado. Então, ali a gente posta o livro de Lucas, cenas do filme Jesus também, os links para eles assistirem. Cada semana é um tema, um trecho de Lucas que eu coloco. Então, assim, a palavra de Deus não está presa. Então, segundo ponto, a oração que eu peço é o seguinte, é que através, que mais pessoas tenham acesso a esse material, à igreja local, e que haja um grande despertamento espiritual entre o povo com que eu trabalho. Porque, apesar, como eu falei, eles professarem o cristianismo, ter uma igreja presente, mas boa parte deles, muito deles ainda não conhece a Jesus pessoalmente. Então, existe uma grande diferença espiritual, principalmente entre os jovens. Né? Então, assim, entre os jovens. Então, o pedido de oração é que haja um grande despertamento espiritual à medida que eles ouvem e leem a palavra de Deus na língua que eles falam o coração. Amém, meu irmão. Esses são os meus 2 pedidos iniciais. Irmão, nós já estamos terminando, mas aqui tem como as pessoas podem ajudar o seu projeto. Eu vi que você tem um projeto de tradução do Novo Testamento, é isso? Tradução completa do Novo Testamento. Vamos iniciar a tradução completa do Novo Testamento o ano que vem. É a previsão. Né? Por enquanto, nós terminamos esse projeto. Lucas, o filme e as histórias orais. Ok, continue. Eu deixei aqui um link aqui embaixo. É esse mesmo, do nosso irmão, para que você pode ajudar diretamente esse projeto dele. Ele dedicou a sua vida, entregou a sua vida por essa causa, deixou seu país, deixou sua nacionalidade, foi para um país de dificuldade, com muitas línguas diferentes e com o propósito de proclamar Jesus no seu próprio idioma. O irmão, como foi esse processo para nós? Como foi esse processo de aprendizado da língua para poder chegar a essa tradução? Sim. Entendi. Na verdade, eu sou fluente na língua nacional, né? Então, assim, a língua nacional, então, no início, na verdade, a língua nacional, ela não é tão difícil aprender, é uma língua fácil, então é ela que me possibilita. Eu tenho conhecimento, né? Um conhecimento na língua materna, na língua que como nós trabalhamos, porque, assim, o trabalho de tradução, ele é feito em equipe, então eu trabalho com falantes nativos. Então, eu os ajudo, eu os oriento, eu os ensino para que eles possam, os falantes, então eu tenho um conhecimento, eu não sou fluente na língua materna onde trabalho, mas eu tenho um conhecimento da língua suficiente para ajudá-los na tradução. Né? Então, assim, a minha fluência maior é a língua nacional, que é essa língua, que no caso, na língua nacional, me permite ter uma maior interação entre eles e um pouco do conhecimento da língua, porque quem faz o maior trabalho, o trabalho mais puxado é o falante nativo, entendeu? Sob a minha orientação. Então, você orienta uma equipe de tradução, né? Para que possa te ajudar E a minha responsabilidade aqui é muito grande, queridos. É por isso que eu peço oração também, porque eu tenho que checar, eu tenho que estar versículo por versículo, né? Eu tenho que checar na língua local e antes de passar para o consultor, né? Que nós também temos um consultor de tradução que normalmente é um especialista na língua do hebraico, no grego, que nos ajuda também. Então, antes de passar para ele, eu tenho que checar que o versículo já estão, digamos assim, como eu tenho o conhecimento, um pouco do conhecimento da língua local, e o consultor não tem, aí o que acontece? Então, eu tenho que checar se os versículos estão exatamente fiéis à mensagem original. Não está faltando nem aumentando nada. Então, esse é um desafio. Responsabilidade. A minha responsabilidade é muito grande. Porque eu que sou responsável para dar o aval. Tem alguma dessas dificuldades? Porque
Porque eu já ouvi relatos de lugares, por exemplo, que não há pão. Aí você tem que substituir essa palavra pão por outras palavras para que o povo compreenda. Há alguma dessas dificuldades aí no seu idioma? Na verdade, ainda, eu peço até oração por isso, na língua que eu estou trabalhando, nós estamos tendo dificuldade com a palavra, digamos, que no português existe a palavra Senhor, existe a palavra Senhor, que é o título, certo? E Deus, né? E Deus, né? Senhor Deus, né? Então, assim, eles têm a palavra para Deus, ok? Só que a palavra Senhor, essa palavra Senhor, até hoje nós não conseguimos encontrar uma palavra satisfatória, a palavra Senhor, que é usada tanto para o humano quanto para Deus, como chefe, que a ideia dessa palavra Senhor é o quê? É o chefe, né? Então, usada para Deus quer dizer que ele é o chefe supremo, ele é o. Então, assim, nós, na nossa língua, temos até hoje dificuldade, porque até então, ele só tem a palavra Deus. Então, nós não encontramos nenhuma palavra que seria o equivalente de Senhor, ela é adequada para a gente usar como título para Deus. Então, a gente não encontrou. Então, a gente só usa, por exemplo, numa passagem que a gente precisa falar, Senhor Deus. Senhor Deus, Senhor Jesus. Nós até hoje temos dificuldade. Então, não tem como botar uma nós, palavra. por enquanto, só usamos a palavra Deus. Mas vai ter situações que a gente vai ter que usar essa, como aquele versículo. Tem um versículo no Novo Testamento que fala, né? Amarás o Senhor teu Deus. Como é que fica isso? Então, assim, ainda nós traduzimos o Testamento e estamos orando para Deus nos dar uma saída ou até pegar um empréstimo da língua nacional para poder propor para o povo, para a igreja cristã usar. Então, por enquanto, a gente só usa a palavra Deus. Deus é automaticamente, já está incluído o título Senhor e Deus, mas em algum momento precisa da palavra Senhor. Entendo. Vai ter, amarás o Senhor teu Deus. Meu irmão, eu quero agradecer ao irmão Jonathan por nos atender esse pedido. Amém. Atender a pessoas aqui comentando. Como eu falei, aqui tem um link que você pode ajudar o nosso irmão Jonathan diretamente para ele nesse projeto de tradução. E agora essa tradução bíblica, você não me respondeu. Esse novo projeto de tradução do Novo Testamento. Isso. Quanto tempo vai demorar esse projeto? Então. Esse projeto, assim, normalmente dura 5 anos. A previsão é que em 5 anos ou 6 anos nós terminemos a tradução de todo o Novo Testamento. A previsão é essa. A previsão 5 é a 6 anos. 5 a 6 anos. Então, outra coisa, outro pedido de oração que eu peço encarecidamente para vocês orarem é por enquanto, eu estou sem equipe de tradutores locais. Eu necessito que Deus mobilize pessoas do povo local para trabalhar comigo na tradução. E nós precisamos remunerar essas pessoas, porque elas vão ter que trabalhar de tempo integral. Porque para que a gente possa traduzir nesse período de tempo, em 5 anos, a gente precisa de pessoas que possam trabalhar em tempo integral. É só para trabalhar para a tradução da Bíblia. No caso, ela não vai poder fazer outro tipo de trabalho. Ela vai ter porque senão o processo vai ser muito longo e vai ser muito problemático se a gente não tiver pessoas que possam ficar integralmente. Então, orem por esse sentido, para Deus levantar pessoas e recursos na comunidade para nos ajudarem para o próximo ano. Eu preciso de uma equipe para iniciar a tradução do próximo ano. Então, vou recapitular aqui. Os desafios sobre a questão da tradução bíblica, nessas dificuldades, sobre uma equipe de tradução que possa remunerar para o Novo Testamento, e a outra e a outra causa de oração. Orar pelas pessoas, assim, orar para que o material que está sendo divulgado, como agora, né? Divulgando através das mídias digitais, que mais pessoas possam ter acesso às pessoas do vilarejo e que, ao terem acesso a esse material na língua local, eles possam experimentar um grande despertamento espiritual. Porque, como eu falei,
boa parte das pessoas da comunidade que eu trabalho, elas são indiferentes ao evangelho. Tanto é que elas se tornam até pedras de tropeço para que o pessoal da religião da maioria se converta. Também Amém. conheça Jesus. Amém, irmão. Tem alguma página que alguém possa acessar? Tem o Instagram, Então, o seu Instagram? Aqui eu botei no seu Instagram. pode ser no Instagram. Pode, sim. Pode me adicionar e mandar uma mensagem uma mensagem particular. E aí eu posso dar maiores informações. Quem quiser ter mais contato comigo, entre em contato em mensagem particular. E aí eu posso. Vocês podem depois entrar numa página, eu vou redirecionar para entrar numa página que eu tenho não página, mas um grupo fechado que eu criei no Facebook, onde eu divulgo informações sobre o nosso trabalho, com mais detalhes. Tá bem, irmão. Muito obrigado. A gente vamos orar, agradecer a Deus por isso. Vamos fazer uma oração. Eu gostaria que você pudesse fazer essa oração, ou falar um versículo, se for possível, um versículo só nesse idioma local. Seria uma bênção para a gente. Ok, vamos ver se vamos ver. Sim, eu vou. Na verdade, eu vou ler. Pronto, eu vou ler no idioma aqui. Eu vou aproveitar. Vou ler aqui uma passagem. Eu vou ler aqui a passagem de Maria, uma passagem de Maria, quando ela falou que quando ela estava, quando ela se alegrou, quando Maria foi visitar, como é que diz? Maria foi visitar a primeira Elizabeth, né? Então, eu vou ler só o versículo, Lucas 1:46, ela diz: Maria mocina ine, otinku modi topa, duor que laku sonan, sobab topa, pinilamat oku. Então, eu li o livro de Lucas 1:46 e 47, quando Maria diz, o meu coração louva a Deus, né? O meu coração está feliz porque Deus é o meu Salvador. Porque Deus é o meu Salvador. Foi esse que eu li, Lucas 1:46 e 47 na língua. Amém, meu irmão. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Deus possa abençoar muito a sua vida. Obrigado de coração por ter atendido o nosso pedido. Aí são 4 horas da manhã, diferença muito grande. Já são 5 horas da manhã. Vou deixar você aí fazer se tem os seus afazeres. Mas muito obrigado por atender o nosso pedido, de compartilhar conosco a sua experiência, aquilo que está desenvolvendo, que é muito relevante com o reino de Deus. Que Deus levante mais tradutores da Bíblia, mais pessoas ousadas que acreditem no chamado de Deus e mais igrejas que mobilizem, né? A igreja do Senhor não pode estar parada diante disso. Pelo contrário, temos que nos mover em favor dos perdidos, não alcançados, dos menos favorecidos, que a palavra de Deus nos diz para levar o evangelho por todo o mundo. Isso, continue orando por mim e entre em contato comigo e a gente vai estar conhecendo mais. É para orar? Como é para orar agora? Isso, faz oração para estar esse ano. Então, assim, eu quero agradecer, Jefferson, muito obrigado. Eu espero que a gente continue se comunicando. Sim, sim. E um abraço a todos que participaram dessa live. Eu espero ter respondido as perguntas e me perdoem aí por alguma coisa, caso não tenha ficado tão claro. Mas aí podem me procurar. Vamos ter outros encontros. Amém. Um abraço para todos e Deus eterno, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu para estarmos no caso, noite aí no Brasil, manhã aqui onde eu estou, Pai. Muito obrigado pela tua bênção, porque através dos meios digitais, o Senhor permite que nós possamos disseminar a tua palavra e hoje, Senhor, permitiu que nós conversássemos sobre missões. Deus eterno, muito obrigado. Abençoa as pessoas que estão nos ouvindo. Impacta o coração de cada uma delas, Senhor, e mostra o quanto, Senhor, o Senhor as ama. E o Senhor tem um plano maravilhoso para cada uma delas. E também, Senhor, eu te peço aqueles que estiverem enfermos neste momento, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa tocar na vida de cada um dos teus servos agora. E te pedimos, Senhor,
que aqui neste país e no Brasil, o Senhor possa repreender este mal, repreender todos os países que estão sendo afetados, Senhor, pelo coronavírus, Senhor, que essa enfermidade, esse mal, ele possa ser repreendido daqui desta nação e do Brasil e de outros países que estão sendo afetados. E que o Senhor abençoe, Senhor, a economia, Senhor, de todos esses países, Senhor, em nome de Jesus. E abençoe cada vida que está, Senhor, ouvindo essa live agora, no nome de Jesus. Te agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Graça e paz. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final. Agradecemos ao nosso missionário, Jonathan, por estar juntamente conosco. Você vai poder aí compartilhar nas redes sociais, a rede social com ele, falar diretamente com ele e saber mais desse projeto maravilhoso de tradução da Bíblia, a qual é um trabalho difícil, trabalho de longo prazo, mas é um trabalho que vamos colher almas para a eternidade. Deus possa abençoar a sua vida. Até a próxima, na nossa próxima live, mais um convidado especial. Eu acredito que vai ser bênção para a sua vida e da sua família. Deus abençoe. Até a próxima. Graça e paz.